Quer as técnicas tenham permanecido as mesmas por centenas de anos, ou evoluído à medida que se difundiram aos artesãos ao redor do mundo, a arte pode refletir a história, tradições e cultura de um lugar. E em muitos casos, são muito impressionantes. Aqui estão 16 técnicas impressionantes de arte do mundo todo. Na Turquia, o Ebru é uma arte tradicional, em que uma tinta colorida é polvilhada em um tacho com uma mistura oleosa, feita de água e carragena. A tinta é manipulada com uma haste metálica para criar um desenho. Depois disso, o desenho é transferido para o papel. Aqui, o artista Gari Pai usou a técnica para recriar a Noite Estrelada de Van Gogh. Uma técnica tradicional japonesa chamada suminagashi, ou tinta flutuante, também usa tinta e água para criar marmoreado no papel. A tecelagem de tapetes existe há milhares de anos na Armênia e em todo o Oriente Médio. Tecelões armênios utilizam uma técnica tradicional de nó duplo e tingem a lã com ingredientes orgânicos do país. Pode levar até 1 ano e meio para completar apenas um tapete. No Irã, um processo similar é usado para tecer tapetes persas à mão. Um tapete pode levar anos, ou às vezes décadas, para ser criado. Embora existam muitas variedades de tapetes persas, com materiais, padrões e técnicas de tecelagem distintas, todo tapete persa é considerado como uma peça de arte que reflete a história e a cultura do Irã. No Japão, a mosaico é uma arte em que delicadas esculturas de animais, pássaros e peixes são feitas à mão com açúcar para criar doces artísticos. Dizem ter começado durante o período Heian, no século VIII, para ser usado como oferenda nos templos em Kyoto. Hoje existem poucos artesãos profissionais de mosaico no Japão. Nerikomi é uma arte japonesa de marmoreado na argila. Aqui a artista Risa Nishimori tinge a porcelana com cores não tradicionais e as empilha para formar blocos estampados, e depois corta o bloco com um arame para revelar o desenho final. E por fim ela molda a argila para criar uma cerâmica funcional. As tatuagens geralmente são condenadas na cultura japonesa. O método tradicional de tebori tem sido praticado no Japão há séculos. Um tatuador, ou horishi, usa um longo bastão que ritmicamente perfura a pele com agulhas, injetando tinta. Pode ser uma forma de se conectar com o passado, mas no Japão, muitos devem esconder as tatuagens em público por causa do estigma. A técnica tem sido adotada pelo mundo, mas apenas alguns artistas tradicionais ainda estão no Japão. No Vietnã, senmai é uma forma tradicional de pintura em verniz. É criada usando um verniz tóxico, extraído exclusivamente de uma região do país. Requer meses de aplicação e lixamento das camadas de tinta para construir a imagem, que pode se tornar completamente diferente do que o artista pretendia originalmente, devido à natureza imprevisível do processo. No sul da Ásia, o Carrom é um jogo de mesa que tem milhões de fãs, e a estrutura dele é uma forma de arte. O tabuleiro do jogo é feito à mão a partir de grandes placas de madeira que secaram por 6 meses, para garantir a sua preservação. Em seguida, o desenho do jogo é impresso ou pintado à mão com tinta e aquarela. O jogo é semelhante ao bilhar, mas em vez do taco, há um disco de ataque, e em vez de bolas, há pequenos discos de madeira ou plástico. O objetivo é se livrar dos discos. Embora digam que o jogo teve origem na Índia no século XVIII, ele é conhecido internacionalmente. Na Índia, a arte Rolgan é uma arte centenária, que está na família de Abdul Gafur Khatri há 8 gerações. A família diz que eles são os únicos artistas Rolgan que restam no mundo. A tinta é feita de pigmentos e óleo de rícino, que são aquecidos por 2 dias até atingir uma textura semelhante à do mel. A principal ferramenta do ofício é a palma da mão, que é usada para aquecer a tinta e criar o fio. Depois a tinta é colocada sobre o tecido com uma haste metálica para criar os desenhos. Gafur consegue terminar algumas peças em 5 dias, mas alguns desenhos mais complexos podem levar até 2 anos. Dizem que a arte veio da Pérsia para a Índia há 400 anos e que já foi popular em roupas cerimoniais e de cama. Gafur prometeu à sua família que dedicaria sua vida à arte e que tentaria torná-la famosa em todo o mundo. Enquanto isso, a arte indiana Bidri é uma forma de trabalho em metal que não mudou em 600 anos. O processo de 8 etapas envolve metais fundidos, horas de cinzelamento e atenção aos detalhes. O ingrediente secreto é uma terra especial que só é encontrada dentro de um forte na cidade de Bidar.
Depois de horas de cinzelamento, martelagem e trabalho manual, os vasos são mergulhados em uma lama quente criada da terra para obterem a cor preta característica. O artesão diz que a terra do Forte de Bidar é a única no mundo que pode tornar os vasos escuros por causa de um produto químico usado na construção do forte. Para o festival hindu Diwali, os artesãos de toda a Índia produzem milhares de lâmpadas de óleo de barro, chamadas diyas. A base é feita de uma mistura de barro e esterco, que é preparada em grandes quantidades meses antes. O processo exige que 2 artesãos trabalhem juntos para transformar rapidamente um grande pedaço de barro em centenas de pequenas lâmpadas. Cada uma é moldada manualmente de forma rápida para obter a forma certa e depois cortada na base com um arame. Eles trabalham em sincronia até que haja argila suficiente para moldar apenas mais uma. Depois são colocadas para secar, antes de serem queimadas em um grande forno de madeira. Muitas delas acabam quebradas ou descoloridas, então apenas uma fração será vendida. A maioria das lâmpadas queima por 1 hora se não forem recarregadas, e muitas são descartadas depois de um uso. Hoje muitas pessoas preferem usar lâmpadas de LED de bateria, porque são mais fáceis e limpas. No Sudeste Asiático, o som inconfundível do gongo tem tido um significado espiritual por séculos. Produzir um gongo requer um processo de trabalho intensivo, que inclui bater chapas metálicas à mão, pintar padrões intrincados e alcançar a afinação perfeita. Os gongos são tipicamente usados para comemorações no budismo e são exibidos em templos para atrair turistas. Na China, Panjin é a arte de diminuir uma árvore normal para criar uma representação perfeita da natureza em miniatura. No Japão é conhecida como bonsai. A prática de criar estas árvores minúsculas surgiu já no século VI. As árvores são dobradas e torcidas, posicionadas ao redor de rochas, ou mesmo colocadas com outras árvores, para criar uma pequena floresta. Estas técnicas requerem anos para serem dominadas, e um movimento errado pode arruinar a planta. No Havaí, em vez de escolher um desenho no estúdio, as tatuagens tradicionais são baseadas na genealogia e história pessoal, o que significa que a pessoa não pode escolher como o desenho será. Ao invés disso, o mestre de tatuagem escolhe o desenho usando sua própria espiritualidade, para entender melhor a jornada da pessoa. O mestre da tatuagem, Keone Nunes, honra a antiga prática com o tradicional processo de tapping. O ritual tem sido considerado como um rito de passagem por milhares de anos. Seguindo uma técnica semelhante à da cerâmica de crina de cavalo, Vicente Garcia queima penas e pelos em barro para criar vasos. Ele começa fabricando a cerâmica com um processo tradicional, e então inicia um processo chamado brunimento, em que pole todas as peças com pedras lisas antes de colocá-las em um forno. O processo cria desenhos únicos e imprevisíveis. Na Suécia, o Dalahest, ou cavalo de Dalarna, é um artesanato centenário, que se tornou o símbolo nacional do país. São usados como brinquedos e artigos religiosos, e já foram até usados como moeda. Hoje apenas 2 fábricas ainda os fazem à mão, e querem continuar assim, para honrar a tradição centenária de fazer os cavalos, e preservar o significado por trás desse símbolo.